sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde a todos os alunos conectados. Vamos dar início hoje à nossa sexta aula de automação do escritório. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor. Bem-vindos a mais uma aula e boa tarde a todos os polos conectados. Podemos começar. Billy, vamos lá para os slides. Bom, então, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a questão do VBA, né? Vimos macro na aula passada e vimos que a macro ela trabalha com a programação do Visual Basic. Então nós vamos gravar a macro e tentar entender um pouco do código de programação de macro. Então vamos conhecer a linguagem de programação, né, para poder manipular a macro e também tentar incrementar o código, né, ou acrescentar algo a mais dentro do código, dentro da gravação do VBA, que na verdade é o projeto, né, projeto de programação. O VBA ele trabalha com uma linguagem voltada para objetos, ou seja, todo objeto tem a sua propriedade e também pode sofrer ações, né? Tem os métodos e ações. Então, para cada objeto, dá um exemplo, um arquivo ele é um objeto. Então, dentro de um arquivo, nós temos as planilhas, que também são consideradas objetos. Dentro das planilhas, nós temos as linhas e as colunas, as células, que também podem ser consideradas como um objeto. Então, uma ação que uma célula pode sofrer, eu posso selecionar uma célula. Então, seria uma ação. Assim como também eu posso mudar as propriedades. Então, um exemplo, né? Se eu tiver um carro da cor azul, então eu posso mudar a cor desse carro, ou seja, as propriedades dele. Então, dentro dessa aula, nós vamos acessar o VBA a partir do Excel, né? Vamos ver um pouco de como utilizar, né, a linguagem de programação, como funciona após a gravação da macro. Vamos ver uma visão geral da janela de abertura do programa, falar das três janelas principais que o programa exibe, que é a janela de propriedades, a janela do projeto em si e a janela de edição. Nós podemos criar os processos, né, que são os procedimentos, ou podemos gravar a macro. Então, ou seja, a macro é mais uma forma de processo, ou seja, mais uma forma de procedimento. E aí, quando nós gravamos dentro de um módulo, né, que aí ele grava um módulo de programação, nós podemos ter vários procedimentos. Vamos entender o código-fonte, né, da macro. Vamos executar a macro no VBA. Como fazer a execução dessa macro? Nós podemos executar uma macro e, a partir daí, se eu criar uma segunda macro, já que ele executa uma macro de cada vez, nós podemos executar pausadamente ao término de uma macro e ele já fazer a execução de outra macro. Isso a partir do VBA. Vamos entender também, tá? Executar uma macro no VBA, executar a macro passo a passo, que seria cada linha, né? Já que dentro de uma macro nós temos dois tipos de linha. Temos a linha de texto, essas linhas são iniciadas geralmente por apóstrofo, e elas só funcionam como comentários, né? Ficam geralmente na cor verde. E temos as linhas de comando, onde nós vamos ter os comandos de programação, que são definidos pelos programas. Nós não podemos alterar esses comandos. E aí falamos da linha de introdução de uma macro, são duas, né? A linha de comentário e a linha de instrução. E, finalmente, né, ao término da aula, nós vamos falar um pouco da nossa atividade e o que vamos fazer na nossa atividade. Bom, então, nós vamos voltar aqui para o programa do Excel para dar início à nossa macro. Então, nós vamos aqui, no botão iniciar, dentro dos programas, acessar o Excel e, a partir do Excel, eu posso acessar o VBA. Né? Nós temos aí a tecla de atalho Alt F11, que nos dá acesso. Vou colocar as duas janelas lado a lado, tá? Botão direito na barra de tarefas, janelas lado a lado verticalmente.
E nós vamos ter a possibilidade aqui do trabalho, né? Então, ó, na janela o mouse está sem sem a lupa para poder. Então nós temos aqui, tá, as duas janelas, né? A do VBA e aqui nós temos, ó, o próprio projeto. Então nós temos a janela do projeto VBA, que indica o nome do arquivo, né? Que é o projeto em si, e também a pasta, o arquivo que eu estou trabalhando e os objetos que compõem. Se você tiver 20 planilhas, 30 planilhas, então eu tenho aqui, ó, a Plan 1, tá? Então, cada objeto tem as suas propriedades. Então, quando eu clico aqui no nome Plan 1, quando eu seleciono o objeto planilha, eu verifico que aqui embaixo, ó, é mostrada a janela de propriedades. Então, ela mostra, né, a parte alfabética, classificada na ordem alfabética, as propriedades do objeto e categorizado. Na alfabética aqui, ó, eu tenho algumas opções, como por exemplo, eu tenho aqui a opção Name, né, da primeira, que se eu mudar esse nome aqui, o que acontece é que ele vai mudar o nome do projeto, tá? Não vai mudar o nome da planilha no Excel. Mas eu posso alterar, como falei, né? Eu posso alterar as propriedades do objeto. Então eu estou aqui com que objeto selecionado? Como uma planilha. Então a planilha tem suas propriedades. Então eu posso alterar o nome dela aqui na opção Name. Então eu tenho aqui o Name, que equivale ao nome do projeto, e tem o Name na parte inferior aqui, que equivale ao nome da planilha. Então se eu mudar esse nome aqui, eu estarei mudando o nome da planilha dentro do Excel. Então se nós chegarmos aqui, ó, clicando, tá, e colocar, por exemplo, o nome resultado, ao pressionar Tab ou Enter, então eu posso confirmar a ação com a tecla Tab ou com a tecla Enter. Eu verifico que aqui no Excel ele mudou o nome da planilha. Diferente se nós mudarmos por aqui. Mas aí não apareceu uma janela, né, de módulo, que são os módulos de programação. Claro, não existe um módulo de gravação sem ter uma relação com o arquivo do Excel. Então, enquanto eu estiver aqui na janela do VBA, eu não vou ter nenhuma ação. Ou seja, eu não comecei a gravar nenhuma macro, então, portanto, eu não tenho a janela de módulos de gravação. A partir do momento que eu começar a gravar uma macro, eu vou ter aqui, na distribuição da janela, a possibilidade. Olha, então eu tenho aqui, ó, a janela do projeto, que indica, né, o projeto que eu estou criando, o objeto, né, que é o arquivo com o qual eu trabalho, a pasta, e os objetos que compõem essa pasta. Nesse caso aí, nós temos as planilhas 1, 2 e 3. E aí, através do campo Name, eu alterei o nome da planilha. Vou clicar novamente aqui, então estou alterando a propriedade do objeto planilha. Vou voltar aqui para o nome original. Então, com a tecla Enter ou com a tecla Tab, nós confirmamos aí o nome da planilha. Então, a princípio, é importante entender a janela do VBA, né? E, na verdade, são compostos por 3 janelas principais. Então, nós temos aí as propriedades, temos a janela do projeto em si e a janela dos módulos de gravação. Mas ainda nós não gravamos nenhuma macro. Então, se eu fosse fazer uma macro simples aqui, em que, por exemplo, eu quisesse que ele alternasse para a planilha 2, a macro faria o quê? Ao ser executada, eu iria para a planilha 2 e selecionaria a célula A20, ou então o intervalo. Então existem alguns comandos, né, de programação, como por exemplo o comando select, o comando activate, que equivale à célula ativa, né, é o que eu vou ativar. Então o comando worksheets, que quer dizer, no plural, né, vários objetos. Ou seja, se falar no termo de linguagem de programação, várias planilhas. Então nós temos vários objetos, várias planilhas. E a diferença entre worksheets e sheets é que se eu usar o comando sheets, eu vou trabalhar também com folhas de gráfico. Então, caso eu queira selecionar uma planilha que contenha um gráfico, eu não vou conseguir com o comando worksheet. Então, existem os comandos, assim como no Excel, existem os comandos e os parâmetros, né, para definirmos as funções, como por exemplo a função se, nós temos os argumentos que ficam dentro do parênteses, nós temos quando o teste lógico é texto, eles ficam entre aspas, quando é número não precisa ficar entre aspas. Então, tudo isso nós podemos levar, né, para aqui para a programação, já que, pensando em programação, nós podemos começar
a partir do Excel, com pequenas macros, né? E agora entendendo o que está acontecendo. Então nós vamos para cá, vamos para a guia desenvolvedor. Eu vou minimizar aqui, tá? Vou para a guia desenvolvedor. Deixa eu maximizar aqui o Excel. E vou para gravar macro, como nós vimos aí. Então vamos gravar uma macro que vai ser